Olá, pessoas, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso Madorescast. E como vocês podem ver, nossa mesa está um pouquinho diferente. Vou apresentar todo mundo a vocês. Da nossa direita para a esquerda, a gente começa com, Sofia Beatriz, do quinto ano D. depois, Tawane Sofia, do quinto ano C. e... Nicolas Emanuel, do quinto ano A. Pois é, nós temos uma mesa nova porque nós estamos no período de quê, gente? Páscoa. E nós vamos falar sobre um tema muito importante que vocês vão saber agora. Pois é, vocês viram o tema e viram que a nossa quarta cadeira foi ocupada pelo nosso pastor Léo. Tudo bom, pastor? Tudo bom, meu querido? Seja muito bem-vindo. Vocês já viram que nós temos um pastor aqui na mesa com a gente e o tema está aqui. Nós vamos falar sobre o real significado, o real sentido da Páscoa. Os meninos, aqui comigo, antes do pastor chegar, ele não chegou atrasado, viu, gente? O combinado da gente foi que começasse sem ele mesmo, não foi? Aí ele chegou depois porque ia entregar um pouquinho o tema, né? Se o pastor já estivesse aqui, vocês, vou falar de alguma coisa cristã. Então a gente preferiu começar sem ele para o tema não ser entregue logo de cara. Os meninos organizaram comigo algumas perguntas e nós vamos a todas elas, começando com Sofia. Bom dia, pastor. Queria saber o verdadeiro significado da Páscoa. Bem demais. Bom dia, Sofia. Sofia, Páscoa, em primeiro ponto, é uma celebração que ela não nasceu no cristianismo. Não. A Páscoa é uma celebração judaica. A Páscoa é uma celebração judaica que marca a saída, Sofia, do povo do Egito. Lá, quem usa a Bíblia Sagrada, nós temos a Bíblia como referência, lá em Êxodo, capítulo número 12, a Bíblia vai relatar a saída desse povo. A Páscoa foi celebrada pela primeira vez em Êxodo, capítulo número 12, o verso de número 8. E ali foi celebrado o quê? A Páscoa foi... Qual o símbolo da Páscoa ali para os judeus? É a libertação de 400 anos de escravidão. Já pensou, Sofia? 400 anos, eles sofrendo, eles passando por um momento de dificuldade. E naquele dia, quando Deus decide enviar 10 pragas sobre o Egito, e antes da 10ª praga acontecer, Deus ele manda Moisés a Faraó. E ele manda uma mensagem dizendo que era para deixar o povo dele ir, porque a última praga seria uma praga devastadora, como foi. E a Páscoa foi instituída nesse momento, porque marca a saída. O nome Páscoa, o passar do hebraico, significa passagem ou passar por cima. Para nós, cristãos, a Páscoa ela tem um símbolo de ressurreição de Cristo. Por quê? Através da ressurreição de Cristo, para a nossa fé cristã, nós fomos perdoados dos nossos pecados e ressuscitado com ele na sua ressurreição. Imagina, um túmulo vazio fala para nós de algo surreal, que é a ressurreição em Cristo. Ele é a primícia da ressurreição, segundo 1 Coríntios capítulo 15. Ele é a primícia, ele é o primeiro a ressuscitar. Olha que É coisa como se linda. fosse a confirmação de Sim, tudo, né? Porque isso. não adiantava ele dizer que ele era o Filho de Deus, se o Filho de Deus morreu e não ressuscitou, não Não voltou. haveria fé. Se existisse o esqueleto, né, os restos mortais de Jesus, ele não tivesse ressuscitado, ia dizer assim, e aí? Cadê ele? Pois Tá é. aqui, ele tá Aí aqui. confirma a passagem, né? A Isso. Páscoa, a passagem, entendesse? Ótimo. Vamos para a segunda pergunta, Vamos pastor. lá. Embora. Bom dia, pastor. Por que a Páscoa é tão importante para os cristãos? Boa pergunta, Tawane. A Páscoa para os cristãos, ela simboliza ressurreição. Não é que a Páscoa é para os cristãos, não. É que Jesus escolheu morrer na Páscoa, né? Não, a Páscoa é uma celebração judaica que o cristianismo pegou por conta da morte de Cristo, nessa data para os judeus. Então, qual é o simbolismo para a gente? É simbolismo de vida, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos pelos nossos pecados. E a Páscoa nos traz vida, né? Quando Jesus ele morre na cruz e ele ressuscita, ele traz esperança para nós. A Páscoa é ressurreição, vida, vitória, esperança, reconciliação. Tudo aquilo que nos leva e nos aproxima de Deus, porque Jesus é a ponte que nos leva a Deus.
Então é como se ele tivesse construído essa ponte na Páscoa, que para nós é Páscoa, mas para ele era a Páscoa dos judeus, e deveria ser feita na Páscoa dos judeus, porque assim como os judeus celebravam a celebração de saída do Egito, os cristãos estavam celebrando ali, e Jesus estava dizendo assim: eu vou morrer, mas vou ressuscitar, né. Então a Páscoa é ressurreição, a Páscoa é novidade de vida para aquele que crê em Jesus. É como se eles confirmassem, entendeu, Tawane? A importância é a confirmação da fé. Sim. A Páscoa, a ressurreição, ela confirma que eles servem a um Deus vivo, que não morreu e acabou, entendeu? A importância é essa, entendeu? Sabia disso? Pouquinho. Um pouquinho. Já tinha te dito alguma coisa sobre? Na catequese. Tu faz catequese, olha aí, uma É menina que mui faz é. catequese. Tu sabia disso, Sofia? Ah, tá aprendendo agora, né? Tu sabia, Nicolas? Não, também não. Mas tinha uma pergunta para fazer pro pastor também, né? Bom dia, pastor. Por que a Páscoa é comemorada em abril? Bom dia, Nicolas. Boa pergunta. Você sabe que o abril, ele marca o Oriente, os povos, da Europa, começo da primavera. E como acontecia de desencontrar as datas, já existia um concílio da Igreja Católica, no ano 325, aonde eles definiram que a Páscoa seria após a primeira lua da primavera, né, é o solstício da primavera. Então foi definida essa data num concílio, há muito tempo atrás, para que as datas pudessem se encontrar de todos os cristãos em um mesmo ponto. Certo que em alguns lugares varia, eh, a data em si varia, né, mas porque a Páscoa ela é algo relacionado ao movimento lunar, eles fazem um movimento lunar por conta da primavera. Varia muito a data, mas é sempre na primeira lua da primavera, né. Então, Nicolas, é assim, que antigamente não tinha registro, né, de data, né? Não. Aí para todo mundo combinar que vai acontecer naquele mesmo período, o concílio que ele falou aí, você sabe o que é concílio? A cara de Sofia diz tudo. Sabe, Nicolas, o que é um Não, concílio? não. É como se a gente se juntasse aqui, a igreja aqui, ó. Senta aqui todo mundo. Vamos resolver quando é que vai ser a Páscoa. Aí eles juntaram um monte de coisa que tinha que ser resolvida e uma delas foi a data da Páscoa. É uma reunião de todo mundo para poder resolver o que precisa ser resolvido. Sabia dessa? Não, não. Alguém tinha dito isso na catequese já? É uma coisa muito Ah, não. detalhada, né, muito histórica para ser, né. É história, isso aí é história. Aprenderam muita coisa com o pastor? Sim. Sim. O que foi que tu mais aprendesse agora? Sabe uma coisa que tu fez assim, isso foi legal. O da Da lua, o lua? solstício. Tu? Também da O da lua. e tu? O também da lua. É porque é uma coisa que não é dita nas igrejas, né, Uma pergunta dessa eu não esperava. né, é porque isso surgiu deles. Quando é que a Páscoa por que em abril, filho? Foi tu, não foi Taone. Foi. Então ele pegou e fez: "É sempre em abril". Será que é sempre em abril? Vamos perguntar ao pastor para saber. Então, pessoal, a gente agradece bastante, pastor Não, a Léo. gratidão Hoje é foi minha. muito esclarecedor para esses meninos. A Mas a gratidão gente sempre é precisa minha. se despedir dele, agora bota aquele sonzinho, "ah". A gente vai tocar o nosso convidado, porque nós temos um padre, e não por incompatibilidade de mesa, mas de horário, porque eles são muito ocupados nesse período de Páscoa, né, muito requisitados. O senhor, o padre, o pessoal da religião cristã tem um trabalho muito grande na Páscoa, né, que é importante para vocês, inclusive, no período da Páscoa, semear a palavra, né. Celebrações, a lembrança desse momento também é importante, porque a Páscoa é a principal festa do cristianismo. Por incompatibilidade de horário, o padre não pôde estar aqui junto com o pastor na mesa, mas assim que ele chegar, a gente continua a gravação e vocês podem tomar uma aguinha, ir no banheiro, fazer outras coisas, daqui a pouco a gente continua. Tá certo. Obrigado. Obrigado, pastor. Então, pessoas, como vocês podem ver, nós nos despedimos do pastor Léo e estamos aqui com uma pessoa nova na mesa que vai se apresentar, mas só para vocês lembrarem, que vocês estão voltando agora, para vocês lembrarem, nós estamos aqui com Sofia Beatriz, do 5º ano D. e Tawane Sofia, do 5º ano C. Nicolas Emanuel, do 5º ano A. também Diácono Genival Cunha, paróquia Nossa Senhora do Ó. pois é, daqui da nossa paróquia, o diácono vocês conhecem, vocês estão assistindo agora já sabem quem é que está aqui na mesa, já sabem quem é a pessoa. A gente vai continuar com a nossa sabatina, a sabatina, gente, que a gente está fazendo umas perguntinhas curiosas desses meninos para os nossos líderes religiosos, claro. Só lembrando, de novo, né, a incompatibilidade de agenda, né, o diácono só podia depois das 10 e o
o pastor só podia antes das 9. Então a gente acabou tendo que separar os dois. Infelizmente, a nossa ideia era ter todo mundo junto para a gente debater aqui. Como não foi possível, mas a gente precisa falar sobre a Páscoa e o real sentido dessa data. Então, vamos continuar. Sofia, né? Bom dia, Diáfeve. Por que é tão importante vivenciar a Páscoa? Bom dia, Sofia. Nós somos ainda descendentes, né, nós temos raízes dos judeus. E a Páscoa, os judeus já vivenciavam naquela época, continuam, porque eles não param, graças a Deus, a fé. Acontece isso. E Jesus, quando ele cria a Igreja Católica, que o próprio Jesus criou, né, ele disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E assim faz com que nós possamos viver esse período, vivenciar a Páscoa, vivenciar a alegria da ressurreição de Jesus. Para nós, o ponto máximo da igreja, o ponto máximo da Igreja Católica, principalmente, é a ressurreição de Jesus, que nós comemoramos a partir do sábado de Aleluia. Na quarta-feira de cinzas começa a penitência, vai até a sexta-feira, a gente chama a Sexta-feira Santa. A sexta-feira e sábado a igreja ela para, não tem movimento, é muito silêncio, muita penumbra, sem música. E a grande alegria é o sábado de Aleluia, e a gente festeja a ressurreição de Jesus. E na igreja começa a celebração com o fogo novo, a fogueira na porta da igreja, lembrando o fogo de Cristo na nossa vida, a luz de Cristo na nossa vida, a luz de Cristo que nos ilumina. A gente segue agora com Tawane, né, Tawane? Bom dia, Diaco. Eu queria saber quais são os símbolos da Páscoa. Bom dia, Tawane. A gente sabe que, como viver a igreja, tem alguns símbolos próprios que a gente chama na igreja católica, né? A cruz, o cordeiro, a palma, tudo isso simboliza dentro da igreja os símbolos da Páscoa. Mas também tem, a partir do momento que o comércio quis lucrar, aí aproveitou e vem o ovo de Páscoa, que todo mundo quer. Quem é que quiser ganhar ovo de Páscoa? Quem é que está esperando ganhar ovo de Páscoa na Páscoa? Páscoa sem ovo de Páscoa faz sentido para vocês? Faz? Não. Na Páscoa sem ovo de Páscoa, a pessoa fica, oxe, passou a Páscoa e não teve ovo de Páscoa. Por que, diácono, isso? O comércio para lucrar, né? O comércio hoje em dia é para lucrar, então aí inventaram o dia das crianças, que dia das crianças é todo dia das mães, que dia da mãe é todo dia do pai é todo dia do namorado é todo dia. Aquele namorado que ele só namora até noivar não é namorado. Pois é. O verdadeiro casamento é quando o namoro Namoro é eterno, até que até a morte separe. a morte separe. E eu costumo dizer que nem a morte separe. Quando um, o outro vai também, né? O amor banzo. Esses símbolos da Páscoa é para nos mostrar o caminho que devemos seguir. Então, tanto do lado cristão, que é, né, a cruz, a palma, simbolizando a caminhada de Jesus na entrada de Jerusalém, quando os mesmos que gritaram Hosana Rei, foram os mesmos que gritaram crucifica-o. E justamente se Jesus não tivesse crucificado, hoje a gente não tinha salvação. Então, a grande alegria da igreja não é a morte, a crucificação, e porque Jesus apanhou. Ali por uma consequência para chegar, mesmo que ele sabia de tudo o que ia acontecer. São vários os símbolos da Páscoa, viu, Tawane? Mas a gente preparou para vocês que ainda não os conhecem um videozinho pequenininho para você conhecer um por um. O cordeiro que era sacrificado na Páscoa do Antigo Testamento foi substituído por Cristo no Novo Testamento. Cristo é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E foi por causa disso que o cordeiro foi escolhido para ser símbolo da Páscoa em todo o mundo. O círio pascal é uma vela grande que simboliza o Cristo ressuscitado. Ele é acendido na noite do Sábado Santo, depois de ser abençoado. A luz da vela ilumina a escuridão, assim como Cristo é a luz do mundo que ilumina os nossos corações. Há no círio duas letras gregas, o Alfa e o Ômega, que estão ali para nos lembrar que Cristo é o início e o fim, para onde devemos chegar. A cruz foi onde Jesus Cristo morreu para nos salvar. Mas a cruz que simboliza a Páscoa está vazia, para poder nos lembrar que Cristo ressuscitou dos mortos, pois o reino dos céus é o seu lugar. O peixe foi o alimento de muitos cristãos e foi até multiplicado por Cristo para dar de comer a uma multidão. Simbolizando Cristo desde os tempos apostólicos, o peixe é sinal de esperança, da fé das pessoas na ressurreição. Na última ceia, Jesus escolheu o pão e o vinho.
para instituir o sacramento da Eucaristia, que na Santa Missa são convertidos em corpo e sangue de Cristo, alimentos que nos traz a verdadeira alegria. O trigo é a matéria-prima do pão que nos alimenta, o corpo de Cristo que foi dado na Santa Ceia. O trigo lembra a vida de Cristo imolada, e assim como as sementes geram novas vidas, Cristo torna nossas vidas renovadas. A uva é a fruta de que é feito o vinho. Vinho que Cristo não deixou faltar lá nas bodas de Caná. Sem a uva não haveria o vinho, que representa a alegria do lugar, e nem mesmo no sangue de Cristo poderia se tornar. O sino que antes badalava na quaresma parou de cantar, mas quando veio a Páscoa ele pôde de novo soar, anunciando a vitória de Cristo, para que possamos neste dia nos alegrar. Cristo é a luz do mundo, que das trevas veio nos tirar, e é para essa luz que todos devemos olhar, assim como o girassol que para o sol sempre está a se virar. O coelho é símbolo da fertilidade, pois gera muitos filhos com muita facilidade. Assim também a igreja, que gera filhos para a eternidade. Do ovo nasce uma nova vida, mas não do ovo de chocolate. Estou falando de um ovo de verdade. O ovo é símbolo do renascimento, que nos lembra os batizados e o Cristo ressuscitado. Viram o vídeo? Aprenderam um vídeo bem didático, bem bonitinho, forma de desenho para todo mundo gostar de assistir. Mas lembrem-se, quando vocês virem nas mesas ou em algum lugar, né, algum desses símbolos que a gente mostrou, vocês já sabem. O período da Páscoa simboliza alguma coisa, isso aí que o pessoal está colocando ou apresentando. Mas Nicolas tem uma pergunta também para o diácono, né, Nicolas? Bom dia. Eu gostaria de saber se a Páscoa é a data mais importante dos cristãos. Eita, pergunta polêmica. Bom dia, Nicolas. Bom dia, bom dia, bom dia. Realmente, muita gente acha que a data mais importante da igreja é o nascimento de Jesus, Que é o é o Natal. Natal. É uma data bonita, significativa, é onde a gente sabe que até a própria sociedade ensina, a maioria das vezes, se prepara mais para o nascimento de Jesus, para o Natal, do que para a própria ressurreição. Muitas vezes troca o guarda-roupa, pintam a casa, compram móveis, porque está chegando o Natal, está chegando o nascimento de Jesus. Mas para a igreja, a data mais importante é a ressurreição. Se Jesus tivesse nascido e tivesse morrido como qualquer um dos profetas, que alguns chamam ele de profeta, aqueles que não acreditam muito que Jesus é o Messias, o Salvador, chamam só ele de profeta, ele é um grande profeta. Se ele tivesse morrido como qualquer um dos outros profetas, então hoje não tinha salvação, não tinha ressurreição. Então não podia dizer que eu vou para o céu, porque ele morreu como qualquer outro. Mas não, mas ele venceu a morte. A grande vitória de Jesus é porque ele venceu a morte. Ele não morreu, não foi porque ele tinha que morrer, ele morreu para mostrar que nós, cristãos, para a gente chegar no céu, a gente vai ter que morrer. Claro que ele ressuscitou, agora nós vamos voltar ao pó. Lá em Gênesis, no começo da Bíblia, está dizendo assim, és pó e para o pó voltarás. Então essa nossa alegria é isso, Jesus ressuscitou, venceu a morte. Ele foi para o túmulo, passou aqueles 3 dias lá no túmulo, como a gente fala, mas aqueles 3 dias que ele passou no túmulo, não foi lá a terra querendo comer ele não, como vai comer a gente. Ele foi para a mansão dos mortos para buscar, resgatar todos aqueles que morreram antes dele levar para o céu. E detalhe, se alguém acha que, mas outras pessoas ressuscitaram. Não. Outras pessoas foram ressuscitadas. Então a grande alegria da nossa igreja, do cristão, é a ressurreição de Jesus. E para a igreja católica, eu já falei há pouco, ter a grande missa que começa no sábado, a partir do momento do pôr do sol, né? No sábado de Aleluia, a igreja católica não faz nenhuma celebração. A partir do pôr do sol é que se começa a fazer, e tem o início com a fogueira na frente da igreja, o fogo novo. É uma missa que é a missa mais longa do ano. São 9 leituras, porque no caso tem 7 leituras do Antigo Testamento e os Salmos, e depois tem a Epístola, uma leitura do Novo Testamento, e o Evangelho, dependendo do ano, né, e principalmente o Evangelho de João, e no caso, no domingo, a gente vivencia realmente a ressurreição de Jesus. Eu agradeço muito pela participação dos meninos. Da parte do diácono aqui, o que é que vocês acharam mais interessante, Sofia? 3 coisas. Tipo o que, assim? Diz uma.
da fogueira. A fogueira sabia as curiosidades, são as melhores partes. A gente coloca um monte de coisa, aí quando chega na curiosidade, a gente fala: "Ah, isso aqui foi legal". Tu achasse o quê? Fogueira. A fogueira. E tu, Nicolas? Ideia da fogueira. Fogueira é interessante, né? Botar uma fogueira. A gente pensa que fogueira é só no São João, né? Minha gente, se vocês forem pesquisar o real significado da fogueira nas comemorações cristãs, tem muito sentido. Enfim, eu agradeço, Diácono, pela participação. Muito obrigado. Esclarecedor para os meninos, eles adoraram. Eles conversaram um bocado antes, sabe, gente? Conversaram ali, a gente tem uma mesinha ali de café, que eles ficaram, ó, conversando e tirando as dúvidas antes. Pode falar, você ia falar. Mas realmente isso é bom para os alunos, para descobrirem, né, e as pessoas também conhecerem o que é a vida de Jesus Cristo, né. Jesus Cristo não veio só para coisinha boa não, ele veio também pra algumas pestetas na vida dele que ele botou a mão por cima e ia apagar os pecados, como tem hoje também, né, e precisa de conversão. E que a gente sabe que precisamos também rezar um pelos outros, né, pedir Pois é, pedi até por muito. aqueles que a gente sabe que não gosta da gente, Não, a gente tem que né, pedir por todos mesmo. A por gente, todos. o cristianismo ele não faz Não, acepção de pessoas, né? decepção, não. Então, a gente queria muito, como o senhor falou, que todas as crianças da escola participassem, mas a gente não tem uma mesa tão grande e não daria para 800, quase 900 crianças participar. Vocês são a nossa plateia virtual, mas a gente tem um projeto de quando nós estivermos no auditório, lotar o auditório com os alunos e gravar ao vivo, sabe, com a reação da plateia também. Mas por enquanto nós vamos aqui na nossa mesa com os convidados e a gente agradece a vocês pela participação e paciência e espero que vocês tenham aprendido muito, tal qual a gente aprendeu aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau.